Antes de começarmos, conte para a gente nos comentários de que cidade você está nos assistindo. E agora, respire fundo, porque esta história vai tocar em feridas antigas, daquelas que a gente tenta enterrar, mas que voltam à tona quando menos esperamos. Aproveita o vídeo. Ela entrou na sala com um leve mancar na perna direita. Algo quase imperceptível, exceto para quem, como ela, convive com dor crónica há anos. O cheiro suave de lavanda e o som de música ambiente não conseguiam acalmar a tempestade dentro dela. Diane, ou melhor, Senhora Smith, como dizia o agendamento, só queria um alívio momentâneo para o nervo ciático inflamado. O corpo doía, mas o que ela ainda não sabia é que, naquela tarde, seria a alma que sangraria em silêncio. A terapeuta sorriu, profissional, estendendo a mão com firmeza. Sou a Sarah, pode-se deitar, por favor. O nome não despertou nada. O rosto, um leve incômodo, algo familiar, mas difuso. Diane preferiu não insistir na memória, já tinha aprendido, ao longo dos anos, que certas lembranças não valem a dor de ressuscitá-las. Mas o destino, esse velho artesão de ironias, não se importa com nossos limites emocionais. Cada toque daquela sessão fazia seu corpo reagir, fisicamente. Sim, mas havia algo mais. Algo antigo. Algo que vibrava em sua espinha. Não por causa do nervo, mas por um eco que vinha do passado. E então, enquanto Sarah apertava a parte inferior de suas costas, a ficha caiu. A mão que agora aliviava a dor era a mesma que, anos atrás, empurrou-a contra os armários metálicos do corredor da escola. A voz que agora lhe dizia, relaxe, era a mesma que gritava, fracassada, enquanto suas cadernetas voavam pelo chão. Sarah Brown. O sobrenome estampado no recibo que a recepcionista entregou selou a revelação como um golpe no peito. E então Diane sorriu. Um sorriso calmo, mas letal. Porque às vezes, a vida nos oferece pequenas vinganças, não gritadas. Não violentas, mas silenciosas. Irónicas. Perfeitamente cortantes. E foi nesse instante que ela decidiu, aquela mulher precisava lembrar o que fez. E mais ainda, precisava entender o quanto aquilo marcou. Porque algumas feridas, mesmo com o tempo, não se curam. Elas apenas aprendem a sangrar em silêncio. A toalha branca ainda estava quente quando Diane se deitou de bruços, tentando encontrar uma posição em que a dor lombar não pulsasse como um tambor abafado. As luzes suaves, o cheiro de óleo de eucalipto e a voz tranquila da massagista eram quase suficientes para distraí-la da exaustão constante de viver com dor crónica. Quase. Pode respirar fundo, disse a terapeuta. Diane obedeceu. O toque era técnico, firme, gentil, e mesmo assim, havia algo. Uma tensão no ar, um arrepio sutil a cada contato. Como se a pele reconhecesse algo que o cérebro ainda não conseguia nomear. Ela já tinha feito sessões com outras profissionais. Mas aquela voz, aquela postura, era estranhamente familiar. Durante os primeiros minutos, tentou ignorar. Pensou que era cansaço, um déjà vu qualquer. Mas conforme a massagem avançava, tocando costas, ombros, quadril, a inquietação crescia. Até que, como quem desenterra uma caixa há muito tempo selada, veio a lembrança. Sarah. Não podia ser. Mas era. Sarah Brown. O nome estava lá, no recibo. O mesmo rosto, suavizado pelo tempo. O mesmo olhar, agora mais calmo. Talvez mais vazio, mas inconfundível. Sarah, a garota cruel que transformou os anos de ensino fundamental de Diane em um inferno silencioso. Sarah, a líder das humilhações. Dos empurrões nos corredores. Das risadas abafadas no vestiário. Dos bilhetes maldosos colados no armário. Sarah, que um dia a olhou nos olhos e disse: com desprezo, você vai crescer sozinha. Nem sua sombra vai querer te seguir. Diane não respondeu. Nunca respondeu. Naquela época, aprender a calar para sobreviver. Aprender a que, na ausência de quem te defenda, o silêncio se torna armadura. Mas o corpo não esquece. As cicatrizes, mesmo invisíveis, falam. E ali, deitada, com Sarah pressionando suas vértebras. Tudo voltava. Quis se levantar, gritar, chorar, mas permaneceu quieta, respirando devagar. Sentindo o calor da vergonha antiga se misturar ao suor frio da raiva contida. E então veio o momento de se vestir. Diane olhou-se no espelho pequeno da sala de atendimento. Seu rosto, mais firme, mais maduro, ainda trazia traços daquela menina calada. Mas os olhos eram outros. Cansados, sim, mas também mais fortes. Quando saiu da sala, viu Sarah sorrindo, oferecendo uma garrafa d'água e dizendo com doçura: não se esqueça de tomar um banho quente com sal de Epsom hoje. Tá. Isso vai ajudar. Foi nesse instante que Diane soube que não conseguiria simplesmente ir embora. Algo dentro dela gritava por justiça, não uma vingança cruel, mas uma memória restaurada. Virou-se, segurou o recibo nas mãos e disse com firmeza: então, Sarah Brown, finalmente entendi porque sua voz me era tão familiar. Sabe,
Você e a dona tornaram minha adolescência um verdadeiro inferno na ABC Juniors High. Nunca passou pela sua cabeça que, um dia, acabaria massageando o traseiro da garota que vocês tanto zombavam. Fez uma pausa. Sentiu o impacto da frase no silêncio da recepção. Você me conhecia como D. Jones. Pode mandar lembranças para a dona. E saiu, sem olhar para trás, sem pedir desculpas por quebrar o conforto da outra. Porque a paz não é um presente, é algo conquistado. E às vezes, para conseguir paz, é preciso lembrar o outro da dor que ele causou. No carro, antes de ligar o motor, Diane respirou fundo. Não chorou, não sorriu, apenas encostou a testa no volante e deixou que o silêncio dissesse tudo. Foi só uma sessão de massagem. Mas foi também o encerramento de uma ferida que sangrava há mais de 4 décadas. É naquela noite, quando entrou em casa e deixou os sapatos na porta. Sentiu-se, pela primeira vez em anos, um pouco mais leve. Não por causa da massagem, mas pela memória que deixou de pesar. Pela menina que finalmente teve sua voz. Mas a história não termina aqui. Porque o passado, quando revirado, muitas vezes traz mais do que lembranças. Traz verdades. E às vezes, verdades dolorosas demais para serem ignoradas. Desde o primeiro dia em que mudou-se para aquele bairro conservador no Oregon, Maria sentiu-se como uma estrangeira na própria cidade. Não por causa da arquitetura ou das ruas silenciosas, mas por algo muito mais invisível. Porém esmagador, o olhar cortante dos outros pais no ponto de ônibus escolar. Olhares que atravessavam sua pele tatuada. Seu cabelo colorido. Seu jeito livre demais para aquela comunidade fechada. Ela não usava leggings. Preferia roupas que expressassem sua personalidade, um estilo que para muitos ali parecia uma afronta. E não demorou para que o julgamento se tornasse sussurros. Ela não é como a gente. Vai estragar as crianças. Olha só como ela se veste. Cada frase, uma lâmina. Cada cochicho, uma sentença. Maria tentava se afastar, proteger seus filhos daquele veneno silencioso. Mas sabia que o preconceito penetrava também nos pequenos. Que às vezes ouviam o que não deveriam. Absorviam o medo do diferente. Sua filha de 7 anos chegou a perguntar, uma vez, porque ninguém queria brincar com ela no parquinho. E então havia a mulher, a mãe líder do grupo, que dirigia uma enorme caminhonete. Um símbolo ambulante de poder e autoridade naquela vizinhança. A arrogância dela não se escondia apenas na máquina que dirigia, mas em cada palavra desdenhosa. Em cada sorriso de superioridade que lançava na direção de Maria. Era uma batalha diária, olhares que pesavam, comentários que feriam, a exclusão que doía. Mas o momento que realmente mudou tudo foi quando aquela mulher passou a estacionar a caminhonete de forma propositalmente perigosa, na calçada. Bloqueando a passagem, forçando crianças e pais a desviarem no meio da rua. Coberta de gelo e neve. Maria sabia que aquilo não era acidente. Era um desafio, um jogo sujo para dizer, aqui você não pertence. Naquele dia, parou e falou calmamente. Por favor, você pode não estacionar aí. Está difícil passar. A resposta foi um riso seco. A voz cortante. Eu dirijo uma caminhonete grande. Se não gostar, é problema seu. O choque inicial deu lugar à determinação. Maria não podia permitir que aquele abuso continuasse. Especialmente com crianças correndo perigo. Ela fez a ligação para a polícia local, que prometeu monitorar o local durante os horários de saída e entrada da escola. Os encontros subsequentes foram tensos. A mulher da caminhonete, confrontada pela polícia, recebeu multas e advertências, mas não mudou de comportamento imediatamente. Em vez disso, a hostilidade aumentou, lançando olhares que prometiam retaliação. Maria observava tudo isso, dividida entre o medo e a coragem, entre a vontade de recuar e a urgência de proteger sua família e sua dignidade. Seus filhos, mesmo pequenos, começavam a entender que a luta da mãe era também deles, uma lição de resistência, de enfrentamento ao preconceito e à injustiça. As semanas se transformaram em meses. As multas somaram-se a quase $800. A caminhonete desapareceu, substituída por um carro menor, menos ameaçador, mas o olhar da mulher continuava firme nas ruas do bairro. Maria percebeu, então, que a batalha não era apenas contra a caminhonete ou a mulher por trás dela, mas contra um sistema invisível que insiste em excluir quem não se encaixa. Que a rejeição que sentia era uma prisão construída pelas expectativas alheias. Pelo medo do diferente. E enquanto seu filho escutava um garoto dizendo que a mãe dele era uma má pessoa, Maria segurava a dor, ensinando que a força não está em agradar a todos, mas em se manter fiel a si mesmo. Ela não buscava vingança, apenas respeito. Não queria o castigo da rival, mas o reconhecimento da própria humanidade. Era uma guerra silenciosa, mas a cada dia que passava, Maria se tornava menos aquela mãe alienígena que os outros tentavam definir e mais uma mulher que reivindicava seu espaço. Que ensinava seus filhos a serem livres, mesmo em meio ao julgamento. E como em toda luta, havia momentos de solidão, dúvidas e cansaço,
Mas também havia pequenas vitórias, um sorriso de uma criança amiga. O apoio de outros pais discretos. A sensação de que, apesar de tudo, seguir em frente era a maior vitória. Por fim, a história dessa batalha se espalhou, ganhando apoio na comunidade, mostrando que ser diferente não é um crime, mas uma riqueza que desafia o conformismo. E assim, debaixo do peso do preconceito e do frio cortante do inverno, Maria encontrou a sua força. Porque quando o mundo tenta te colocar fora, a verdadeira resistência é simplesmente continuar a caminhar. Mudança para uma nova cidade. Um novo país. Um idioma diferente. Sofia sabia que sua jornada seria difícil. Mas nada a preparou para o golpe silencioso que viria de dentro do próprio carro em que se sentava. Chicago, com seus arranha-céus e ruas agitadas. Era a nova casa, mas o peso do isolamento cultural e a luta para preservar sua identidade estavam sempre presentes. Meses antes, ela tinha se esforçado para aprender inglês. Praticar a pronúncia, entender as nuances. Era uma missão para garantir seu lugar naquele universo estranho, onde poucas pessoas falavam sua língua materna, o romeno. Ouvia as piadas, as insinuações, os olhares tortos que, mesmo não ditos em palavras, feriam fundo. Naquele dia, entrando no Uber, esperava uma viagem tranquila, talvez até uma conversa amistosa. Mas logo percebeu que o motorista, alguém com um nome claramente romeno, estava falando ao telefone, sem saber que ela o compreendia. Começou a desabafar. As palavras que saíam eram duras, cruéis, carregadas de preconceito. Essas mulheres americanas são tão feias e gordas, pelo menos essa aqui tem um peito bonito. Mas deveria perder peso. Tudo errado nesse país. A voz dele estava cheia de desprezo e frustração. Sofia sentiu o choque como uma facada. O que era pior, a ofensa em si. Ou o fato de que ela, uma imigrante lutando para se encaixar, era alvo daquela crítica cruel vinda de alguém da própria terra natal. Durante todo o trajeto, ela permaneceu quieta, os olhos fixos na janela. O coração pesado, misturando raiva, tristeza e a velha sensação de não pertencimento. O silêncio dela era um grito contido. E então, quando o carro se aproximava do destino, Sofia sentiu que era hora. Mergulhou fundo na memória, nas aulas, nos dias e noites praticando romeno, tentando resgatar o sotaque e a força das palavras. Virou-se para o motorista e, com uma voz firme, disse em romeno: "Pode parar aqui na direita." O efeito foi imediato e quase cinematográfico. A cabeça do homem girou como um boneco possuído. Seu rosto mudou da arrogância para uma mistura de surpresa, vergonha e medo. Ele não disse nada, apenas estacionou. Quando Sofia desceu do carro, não se conteve. "Você não é atraente. E está gordo também. Talvez devesse pensar antes de falar." Cada palavra foi como uma vingança silenciosa. Um escudo contra anos de humilhação. Sofia sentiu o peso da sua dignidade ser restaurada naquele instante. Um sentimento que não experimentava há muito tempo. Mas não foi só isso. Aquela pequena vitória teve um significado muito maior, a compreensão de que o idioma que ela tem pode ser uma arma para proteger sua essência. Para defender sua identidade contra ataques inesperados. Até mesmo daqueles que compartilham sua origem. Naquele dia, não foi apenas um motorista que ficou em choque. Foi uma mulher que redescobriu sua força, sua voz, e seu direito de existir, de ser respeitada, independente do idioma que fala ou do lugar de onde veio. Sofia seguiu seu caminho com a cabeça erguida, sabendo que, às vezes, a verdadeira revolução começa com uma palavra, dita no momento certo, no idioma certo, e enquanto caminhava pela calçada, um novo capítulo se desenhava, um capítulo onde a dignidade e o respeito seriam conquistados. Não importando o lugar, nem as barreiras culturais, Ana sempre sonhara com o dia em que vestiria um lindo vestido branco. Rodeada por amigos e família, celebrando o amor com a pessoa que escolheu para a vida inteira. Mas, por trás do brilho dos convites e da decoração planejada, escondia-se uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Desde o início, as tensões familiares se faziam sentir. O irmão de Ana, afastado e ressentido, não escondia seu desdém pelo noivo. As brigas, ameaças e o clima pesado criavam uma atmosfera que transformava cada conversa em um campo minado emocional. Ana sentia o peso da traição não só pelo que ouviu dizer, mas pelas ações que testemunhou, um irmão que tentou partir para a agressão física contra o futuro marido, a esposa dele. Que em uma explosão de raiva ameaçava Ana com violência. Uma família fragmentada que parecia conspirar contra o sonho do casal. Para piorar, a própria mãe de Ana parecia mais interessada em agradar parentes distantes, insistindo na presença de convidados indesejados, todos financiados por ela, especialmente a pressão para custear um open bar luxuoso, mesmo que Ana e o noivo não bebessem. O sonho de um casamento pequeno, íntimo e verdadeiro, dava lugar a um evento que não lhes pertencia. O estresse e a sensação de impotência consumiam Ana aos poucos. As lágrimas escondidas no silêncio do quarto.
O desespero de tentar manter o controle. E a dúvida constante: será que este dia será realmente nosso? Foi então que a decisão mais corajosa e inesperada surgiu, não uma revolta ruidosa, mas uma fuga silenciosa e definitiva. Em uma terça-feira, longe dos olhares, das câmaras e dos rumores, Ana e seu amor oficializaram a união com poucos amigos e um juiz de paz improvisado. Não havia banda, não havia convidados imponentes, não havia comentários maldosos, apenas o amor genuíno e a promessa sussurrada entre eles, livre de expectativas e cobranças externas. A notícia da fuga, claro, ecoou como um choque entre os parentes. A mãe, desesperada, tomou as redes sociais para chorar publicamente, pintando-se como vítima, enquanto escondia as verdadeiras razões do afastamento. Mas Ana sabia que tinha escolhido o que era melhor para si, o respeito à sua própria história, ao seu amor e ao seu desejo de uma vida construída a dois. Não por conveniência ou imposição. Ao compartilhar sua decisão, Ana sentiu uma força nova crescer dentro de si. A liberdade de dizer não para aquilo que não fazia sentido. A coragem de reescrever sua narrativa. E assim, o que parecia um fracasso social tornou-se uma vitória pessoal, uma celebração do amor verdadeiro. Sem máscaras, sem jogos, sem medo, porque, às vezes, a festa mais importante que você pode ter é a que nunca aconteceu. O avião já estava há horas no ar, cortando nuvens densas rumo a um novo destino. Laura tentava encontrar conforto na cadeira apertada da classe econômica, mas nada conseguia aliviar a exaustão de um voo de 9 horas. Ao seu lado, uma jovem mulher, talvez uma adolescente, parecia ter uma energia inesgotável e uma atitude que desafiava qualquer limite de respeito. Desde o começo da viagem, a menina tirava os sapatos e deixava os pés encostarem em Laura. Cada chute era uma pontada de desconforto que fazia sua paciência se desgastar como uma corda prestes a romper. As risadas altas, as conversas em voz alta, as provocações diretas não deixavam espaço para o silêncio ou o descanso. A mãe, aparentemente alheia, oferecia bebidas alcoólicas à filha, que parecia cada vez mais insolente. Laura sentia o peso da falta de controle, o cansaço acumulado, e a raiva silenciosa crescendo em seu peito. Por mais que desejasse manter a calma, o comportamento da dupla parecia um convite aberto para um confronto inevitável. Ela tentou ignorar, respirar fundo, se recolher em seus pensamentos. Mas o incômodo tomava conta. Quando finalmente o sinal de apertar os cintos se apagou, a sensação de liberdade foi quase uma bênção. Mas Laura não esqueceu dos momentos anteriores, das vezes em que foi acordada com cotoveladas, das provocações que sufocavam seu espaço pessoal. E então, quando a fila para sair do avião começou a se formar, Laura viu sua chance de exercer uma vingança pequena, silenciosa, porém precisa. Ela se levantou, colocou a mesa de apoio em posição, bloqueando a passagem da dupla que tentava forçar caminho para sair antes. O corredor estreito tornou-se seu campo de batalha invisível. Com um movimento calculado, recolheu sua bagagem do compartimento superior e, enquanto descia cuidadosamente, esbarrou com o casaco da jovem, prendendo-a por um instante. Logo atrás, uma família grande avançava pelo corredor, criando uma barreira natural que impediu que mãe e filha se adiantassem. Laura permaneceu calma, deixando que o bloqueio falasse por si. A sensação de justiça, mesmo que pequena, trouxe-lhe um alívio profundo. Uma vitória íntima contra o desrespeito e a arrogância. Enquanto deixava o avião, olhou para trás com um sorriso contido, sabendo que aquele momento guardaria para sempre. Um segredo seu, uma resposta sutil, mas eficaz, a quem tentou tornar sua viagem um inferno. A vida, afinal, é feita desses pequenos atos de resistência, da paciência testada, da coragem silenciosa, da justiça que não precisa ser alta para ser sentida. E Laura saiu daquele voo transformada, mais forte, mais convicta de que a dignidade não se perde, ela se protege. Mesmo nos menores gestos.